Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos aqui na igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia. Ao meu lado está o pastor Robert. E pastor Robert, a Bíblia Sagrada, ela dá um nome para a pessoa que ela começou na fé, no Espírito, e de repente ela começa a voltar de novo, a desagradar a Deus, vamos dizer assim. E essa palavra que nós vamos ler, está aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Qual é a palavra que Deus dá para a pessoa que ela começou no Espírito e depois ela começa a caminhar de novo para as coisas do mundo, larga o Senhor Jesus? A Bíblia Sagrada chama a pessoa de insensato. Está escrito aqui, capítulo 3 de Gálatas, versículo 3, diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Você vê, pastor Robert, que a Bíblia Sagrada chama a pessoa de insensato. Se o senhor não sabe, o sinônimo de insensato é até forte, né? Sinônimo de insensato significa apatetado, idiota, burro, sem juízo. Em outras palavras, vamos ler assim: sois assim idiota, sois assim burro, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aí ele diz assim: terá sido em vão, no versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste. Quer dizer, é como se falasse: vem cá, você sofreu tanto lá atrás, você padeceu tanto lá atrás, aí você veio para Deus, começou a agradar, a viver na luz. A Bíblia mostra, o pastor Robert, que Deus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Está escrito que Deus nos tirou do império das trevas. E a Bíblia Sagrada fala assim: vem cá, você é insensato, você é burro, você é idiota, apatetado, sem juízo, que você veio para Cristo, está firme com Cristo e de repente agora está se aperfeiçoando, está voltando de novo na carne, desagradando a Deus. Por isso, pastor Robert, que a Bíblia fala: sois assim insensato, que começou no Espírito, está na fé e de repente desanima. Assim tem muitas pessoas, pastor Robert. E não tem outra palavra para descrever melhor, porque como o senhor falou, Deus tira a pessoa do império das trevas e traz essa pessoa para o reino do Filho do seu amor, que a Bíblia fala, e essa pessoa ela quer voltar de volta para o império das trevas. É tudo uma falta de entendimento, de conhecimento, que nem a Bíblia fala: meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque essa pessoa ela entende que lá no império das trevas ela estava indo para o inferno, onde a Bíblia fala que há choro e ranger de dente, e a pessoa vai viver eternamente lá sofrendo. A pessoa ela entende que o diabo estava ali na vida dela, como o senhor mesmo já pregou aqui na nossa igreja, montado em cima dessa pessoa, fazendo com que aquela pessoa fosse um escravo dela, dentro da vida daquela pessoa, destruindo todas as áreas da vida dela, fazendo com que todas as coisas cooperassem para o mal dessa pessoa. Essa pessoa, se ela entende isso, que ela estava nesse império das trevas, e Jesus vem, Deus vem através de Jesus, tira ela desse império das trevas, traz para o reino da luz, do Filho amado, onde existe paz, onde existe alegria, onde existe salvação, redenção de pecado, misericórdia, graça de Deus, o Espírito Santo morando dentro da gente, nos dando força para vencer em toda e qualquer situação, a ponto de Paulo dizer que a gente pode todas as coisas por causa daqueles que nos fortalece. É a pessoa ser muito burra para largar Jesus, porque realmente ela não entendeu aquilo que ela ganhou e de onde Jesus tirou essa pessoa. Por isso que no livro de Gálatas, no capítulo 3, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fala, né? Sois assim insensato? Ele está falando assim: vem cá, tu é burro? Você não vê que quando você vivia nas trevas era ruim? Tem pessoas, o pastor Robert, que prefere, ela fala assim: eu já vi pessoas que falam assim: eu deixei de ser crente e minha vida está uma beleza. Ah, tá sim, a beleza de ruim, porque perde-se a paz de Deus não vai estar mais naquela pessoa, perde-se o brilho do Senhor Jesus no rosto da pessoa, e tem pessoas que ela
às vezes ela dá desculpa, mas eu tornei insensata, larguei tudo por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa da minha igreja, por causa daquilo. É insensato, está dando desculpa. Aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, pastor Robson, diz assim, ó: vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Olha só o que o apóstolo João escreveu, o Pedro escreveu, capítulo 3 de Pedro, e ele fala que vós, pois, amados, prevenidos, acautelar, olha a palavra que ele usa, prevenir, se acautelar, para não suceder que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Quer dizer, tem pessoas, eu virei insensato, eu larguei tudo porque eu vi muitos erros, eu vi muita besteira, eu larguei a igreja por causa disso, por causa daquilo. É insensato, que se dane se aquele outro lá fez besteira, vá se lascar ele. Quer dizer, por isso que Pedro, aqui no capítulo 3, no versículo 17, ele fala, para que não, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Quer dizer, a pessoa, pastor, outrora era firme, aí de repente ela deixou de ser firme por causa, aqui diz que acautelai-vos, não suceda que descaia da vossa própria firmeza por causa dos subordinados, por causa de uma pessoa endemoniada, por causa de alguém que dá mau testemunho, aí a pessoa larga Jesus. É insensato. Ela tem que olhar para quem? Para quem que essa pessoa deve olhar, pastor Robert? Essa pessoa ela tem que olhar para Jesus, né? Tem até uma passagem, não me lembro agora o capítulo, em Hebreus, que fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se a pessoa está olhando para Jesus, ela não vai largar Jesus por causa de outras pessoas. É que nem eu ouvi uma frase uma vez falando assim, que quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. Porque se essa pessoa está lá por causa de Jesus, Jesus é perfeito. Como é que é a frase? A pessoa que sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. Porque se ela estivesse lá por causa de Jesus, ela não teria saído. Porque ela está olhando para alguém que é perfeito, para alguém que nunca errou, para alguém que nunca vai falhar. É por isso que no versículo 18, aqui Pedro ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento. Porque se a gente cresce na graça de Deus, que é o amor de Deus, a presença de Deus, e no conhecimento daquilo que eu tenho na presença de Deus, eu não vou descair da minha firmeza, eu não vou me voltar de volta para o império das trevas, eu não vou fazer essa burrice, essa insensatez de abandonar a Deus, porque eu cresci na graça, na presença de Deus e no conhecimento de que a vida com Deus vale muito mais a pena do que uma vida sem Ele. Você vê que Pedro, ele dá o fortalecimento, ele mostra o que a pessoa deve fazer para que ela não caia na vossa própria firmeza por causa dos outros. Ele fala no versículo 18, como você leu, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes crescei. Então, se a pessoa ela cresce na graça, como você mesmo falou, crescer na graça é o quê? Crescer em comunhão com Deus, crescer no amor de Deus, e no conhecimento, ela passa a ter conhecimento mais das coisas de Deus. Ela nunca vai cair por causa dos outros. E ela vai olhar assim o problema dos outros, cair o problema daquela pessoa. Eu não vou ser insensato. Por isso que nós lemos lá em Gálatas 3:3, sois vós insensato? Eu pergunto você vai ser insensato? Sinônimo de insensato é imbecil, idiota, patetado. Você vai ser isso? Você vai largar o Senhor Jesus por causa dos erros, dos insubordinados, por causa de erro de gente que deu um mau testemunho? Problema dessas pessoas, ela que vai se ver com Deus. Então essa é a palavra que nós trazemos para você. Não seja insensato, nunca seja insensato. Gálatas 3:3 nós lemos, sois vós insensato, que tendo começado no Espírito, agora estejais se aperfeiçoando na carne? Não seja nunca insensato. É isso que o diabo quer que você seja um insensato, um idiota, um apatetado, um imbecil, um sem juízo, para que ele possa levar você para o inferno. Por isso que o diabo quer que você seja um insensato. Então,
cresça na graça, cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que bênçãos, vitórias vai vir sobre a sua vida. Pastor Robert, se uma pessoa já firme com Deus, já é difícil ela receber vitória, a bênção vem, mas não tem moleza. Eu fico imaginando o insensato. O insensato, ele nunca, ele vai ver sempre a vida dele indo para trás. Esse é o insensato. Por isso que sinônimo de insensato é isso, é imbecil, idiota, patetado, sem juízo. Então, com certeza, é da vontade de Deus que você seja uma pessoa firme. É da vontade de Deus que você nunca seja um insensato. Nunca. Mas que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra que nós trazemos para você, e que você jamais seja um insensato. Jamais você deixe de crescer em comunhão com Deus e venha voltar de novo para a carne, voltar de novo para as trevas. Que você possa dizer assim: pastor, nunca mais eu serei um insensato, porque nós éramos insensatos quando nós não tínhamos Cristo. Hoje nós temos Cristo na nossa vida. Então jamais você volte a ser um insensato. Que você permaneça firme com Deus. Aí no comentário, aí se você quiser coloca assim: eu nunca, jamais serei um insensato, mas estarei firme com Cristo. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, e com certeza você estará ajudando uma pessoa que de repente começou no espírito, estava firme e de repente desanimou. Que Deus abençoe você, sua casa, e que Deus abençoe o nosso Brasil, e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.